Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos a mais uma atividade do Selfie. Nesse momento pedimos a todos, como sempre, para manterem-se em prece, solicitando para que na véspera de cada atividade, lembrando a todos para evitar o consumo de carne, de álcool e o fumo. Ao mesmo tempo, caso seja necessário e ache evidente para que fluidifique a água, coloque o copo dessa água em frente ou então destampe uma garrafinha de água para mentalizar a si próprio, ao enfermo, aquele que esteja precisando dessa água para servir de remédio. Mantenha-se em prece e vamos rogar ao nosso Mestre Maior que tudo transcorra em a mais absoluta paz. Que assim seja. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Olá, meus irmãos. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar fazendo parte desse trabalho, de estar gravando aqui com vocês. Vamos falar sobre a palestra de hoje. Vou falar de um tema muito importante, muito desafiador, porém de grande valia para toda a humanidade, podemos dizer assim. Não só para nós cristãos, mas para todo mundo, que é o perdão. A atitude de perdoar, de se livrar do mal que mora no nosso coração quando a gente recebe alguma ação de forma intencional. Aproveitando esse gancho, eu vou iniciar a palestra explicando a diferença do perdão para a desculpa. E também vou falar dos 7 tópicos dessa palestra. Primeiro tópico, perdão. Primeiro tópico, o perdão e desculpa, qual a diferença. Segundo tópico, o significado do perdão. O terceiro tópico, perdão de Deus. O quarto, perdão ao próximo. Quinto, auto-perdão. Sexto, perdão, a entrada para o plano espiritual. E sétimo, larga o carvão quente e troque pela rosa. Esse último é muito interessante, que eu vou explicar para vocês esse contexto todo. Então vamos para o primeiro. Qual a diferença do perdão para o desculpa? Do perdão para a desculpa. A desculpa, vou começar por trás que vai ficar melhor, pelo caminho oposto que vai ficar melhor. A desculpa ocorre quando alguém faz alguma coisa contra a gente de forma impensada, sem querer. É como se fosse alguém pisando no nosso pé na rua. Você está na rua, alguém pisando no seu pé, a pessoa fala perdão. Está errado, não é perdão, é desculpa. Ela não teve a intenção de pisar no seu pé. Então você desculpa quando a pessoa não tem a intenção de cometer aquele ato.
É nisso que ocorre o pedido de desculpa. E o perdão? O perdão, perdão é uma atitude mais desafiadora, porque você sabe que você vai perdoar a quem teve a intenção de lhe causar algum dano, de qualquer natureza. Exemplo, saiu na rua, foi assaltado. A pessoa não assaltou você sem querer. Ela quis fazer aquilo. E isso ocorre bastante no Rio de Janeiro, né, infelizmente, e causa uma revolta muito grande, a ponto das pessoas, quando pegam o assaltante, cometem um ato pior, que é a agressão, a autojustiça, a justiça com as próprias mãos. Então, resumindo, perdão, você perdoa quando alguém faz algo contra você porque quis fazer, e você desculpa quando foi aquela coisa sem querer. E qual é o significado do perdão? O significado do perdão é você livrar alguém de um sentimento de culpa, livrar alguém daquela sensação de cruzar na rua com você, olhar para você e falar: poxa, fiz mal para essa pessoa. Você livra a pessoa disso. Um exemplo clássico: quando a pessoa te deve dinheiro e você perdoa a dívida. Vamos supor, um amigo está te devendo R$1.000. Nunca te paga. Toda vez que você passa do lado dele, vocês se olham, se cumprimentam, o olhar é o olhar da cobrança. Ele fica sem graça e você olha com um olhar de superioridade, com medo ou com receio de cobrar. Mas o olhar não é um olhar natural. Agora, se você chega e fala: a dívida está perdoada, esse encontro é mais suave, mais natural, mais sutil e não tem nenhum peso. Não estou falando que vocês têm que perdoar as dívidas dessa natureza, só estou exemplificando, tá? Perdão é algo muito íntimo, que deve ser praticado por todos. A depender da situação, tem que ser analisado, porém tem que ser praticado, tá? Perdoar é a primeira chave que você tem nas mãos para entrar no plano espiritual, tá ok? Então, quando você perdoa, você gera um significado, você gera um resultado. E esse resultado significante é tirar o peso das costas de alguém, de ter errado contra você, e você tirar o carvão, que eu vou explicar no final da palestra, tirar o carvão da mão e mudar para a rosa. Tá? Mas esse tirar o peso das costas de alguém não tira a responsabilidade dessa pessoa aprender e reparar os próprios erros e mudar as condutas. Tá? E nisso a gente entra no próximo tópico, que é o perdão de Deus, que é o tipo de perdão mais puro, mais sublime, mais amoroso e mais nobre, e que nos ensina muito. Para entrar nesse tópico, eu vou ler aqui a pergunta. Vamos ver aqui com a pergunta 661 do Livro dos Espíritos. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Resumindo, podemos pedir perdão a Deus de forma útil? A resposta é sim. E como é concedido esse perdão para nós, para a gente, filhos do mesmo Pai? Independente de credo, cor, religião, moradia,
país ou planeta. Independente disso, somos todos filhos de Deus. Como funciona esse perdão? Quando a gente pede perdão a Deus de forma útil, a primeira coisa é Deus sabe distinguir, separar o bem do mal. E a prece não esconde as faltas. Porque os espíritos falam sobre a prece. Só tem uma maneira de você pedir perdão a Deus, falando com Deus. E a única forma de falar com Deus é com a prece. Aquele que pede perdão a Deus só vai ter o perdão mudando o seu proceder, mudando o seu procedimento, mudando a sua atitude, mudando a sua conduta. Por quê? As ações valem mais do que as palavras. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a palavra, a prece, vai convencer a Deus que você despertou uma luz interna que está iluminando o seu caminho para retratar o processo defeituoso que você fez. Mas, quando essa luz acende, surge também no seu caminho as oportunidades de melhoria. Então você vai ter que colocar em prática o processo de melhoria. E aí você vai mostrar para Deus que você está melhorando. E aí Deus vai te perdoar. Lógico que isso é complexo, porque nós podemos perceber na sociedade na qual vivemos que tem diversos atos, atitudes que são ruins. E que somente falando com Deus não resolvem. Muitos cometem falhas que somente uma expiação vai resolver. Por exemplo, um irmão que tira a vida do outro. Quando eu falo irmão, não estou falando irmão sanguíneo, não. Estou falando no sentido que somos filhos do mesmo pai. Um irmão tira a vida do outro e bota a cabeça no travesseiro. Deus, me perdoa. Fala de verdade, me perdoa por isso. Deus vai falar, eu perdoo, mas você vai ter que passar por isso. Pode ser nessa vida como pode ser em outra, mas ninguém foge da colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. A colheita é certa. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, que eu vou explicar para vocês agora com um exemplo muito claro. E quem é pai, quem é mãe, vai entender muito bem isso. Por que Deus perdoa? Vamos supor que uma coisa muito ruim acontece com você e alguém lhe causou isso. E você chega para Deus e fala, Deus, eu não merecia isso. Não mereço, não merecia. E essa pessoa está impune. Por que essa pessoa está impune e eu estou sofrendo? Primeira coisa, nós não temos acesso visual, mental aos planos de Deus. Muitas das coisas que acontecem já estavam planejadas. E tudo tem um sentido. Se soubéssemos sobre tudo, seria complicado, porque não teríamos maturidade emocional e espiritual para estar nessa terra. Então, primeira coisa, não sabemos de tudo. Segunda coisa, todos são filhos de Deus. Você que está vendo essa palestra, que é mãe, vamos supor que você tenha 3 filhos, e cada um com uma deficiência. Quando eu falo deficiência, é deficiência moral, como eu tenho, como você tem, ninguém é perfeito. Um é mentiroso, o outro tem o problema com gula, e o outro é cínico. Vamos colocar assim, um mente, o outro é cínico, o outro come muito. Coisas que não podem acontecer. E aí
surge alguém na sua frente e fala: os seus 3 filhos são imperfeitos. Você tem que escolher um, somente um, para pagar por essa imperfeição. O que é cínico está prejudicando tal pessoa. O da gula está tirando a comida de quem não tem que tirar. E o que mente está mentindo e está prejudicando. Eu quero um para você condenar, para você castigar, para ele sofrer por essas atitudes. E aí, mãe? Escolhe só um. Escolheu? Escolheu o filho que vai sofrer por não ser perfeito? Não escolheu, né? Porque é seu filho. Mas eu garanto a você que você vai ter um meio para aplicar uma correção em cada um deles. Assim é Deus. Deus não pune os seus filhos de forma eterna. Deus dá oportunidade de melhoria. Deus dá oportunidade de correção. Essas oportunidades podem vir como provas ou expiações, mas todos os dias nós temos oportunidades para sermos melhores. Todos os dias nós temos oportunidades para falar com Deus. Então, Deus não é o juiz no sentido de condenar seus filhos a penas perpétuas. Ninguém passa despercebido em relação aos erros. Deus sabe separar o bem do mal. Então, o perdão de Deus, ele é perfeito. Ele é tão perfeito que ele pode se resumir numa única palavra, chamada reencarnação. A reencarnação é uma nova oportunidade de você praticar uma lei que não fica parada, que é a lei do progresso. Qualquer ser que esteja nessa terra vai evoluir, nem que seja um pouquinho só, mas vai evoluir. Quer um exemplo? Pensa numa pessoa que... Vamos pensar numa figura que a gente imagina, poxa, mas essa figura é uma figura muito atrasada. Não sente amor por ninguém, fez muito mal à sociedade. Mentira, essa figura tem amor pela mãe, tem amor pelo pai, tem amor pelo filho, tem amor pelo animal. E qualquer sentimento de amor é um sentimento de evolução. Significa uma luz para a evolução. Então, a lei do progresso, junto com a reencarnação, junto com as oportunidades que nós temos, representa de forma clara o amor de Deus. E o amor de Deus junto com o perdão. Próximo tópico, deixa eu só subir aqui no computador, a gente vai falar do perdão ao próximo. Você já perdoou alguém? Você tem algum problema com alguém e você não consegue perdoar? Perdoa. Sabe por quê? Essa pessoa é filha do mesmo pai. Essa pessoa é sua irmã. Se Deus, que é todo-poderoso, soberanamente justo e bom, tem conhecimento sobre todas as coisas, sobre todos os seus filhos, não é o juiz, não condena e não sacrifica, age de forma reparadora, amorosa e caridosa, porque você, que é tão falho quanto qualquer outro irmão encarnado nessa terra, não vai perdoar e vai ser o juiz. Não seja o juiz. Antes da gente fazer um julgamento, a gente tem que se olhar no espelho e perguntar-se o nosso nível de perfeição, de evolução. Se houver qualquer falha, a gente tem que perdoar. Mas, Rodrigo, como eu vou perdoar se me fez mal? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é dar oportunidade para a pessoa fazer de novo. Perdoar é você deitar a cabeça no travesseiro e desejar tudo de bom para essa pessoa e não desejar mais o mal. Não lembrar dessa pessoa com rancor, com raiva, com ódio, com intolerância.
é lembrar dessa pessoa com amor. Uma vez eu vi uma reportagem da época que eu assistia a televisão, que uma mãe abraçou o assassino do seu filho e falou: eu te perdoo. Isso na delegacia. Olha só, uma mãe que perdeu um filho falou para o assassino, que também era jovem: meu filho tinha a sua idade. Meu filho, aceita Jesus, eu perdoo você. Você tirou o que eu tinha de mais precioso, mas eu perdoo você. Isso é um exemplo de perdão. As consequências pelo ato ruim, a pessoa que cometeu vai pagar. Mas você não é obrigado a segurar esse sentimento ruim dentro de si e deixar que o seu fluxo mental seja prejudicado, abalado e desequilibrado por uma coisa que você pode deixar hoje mesmo. Faça isso. Eu já fiz. E é um sentimento libertador. Perdoe seu próximo. Não seja o juiz. O dia que você deixar de ser o juiz, você vai ter mais fluidez para olhar para si e viver melhor. E vamos falar do auto-perdão, que é um dos mais difíceis. Porém, se você conseguir praticá-lo, também vai praticar uma outra ação, que é conhecer a si mesmo. Muitas pessoas já cometeram erros e não se perdoam até hoje. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o primeiro perdão você já tem, que é o de Deus, desde que você esteja pronto para melhorar e para seguir no caminho da luz, com novas atitudes, novos hábitos, novas ações e com o coração mais brando. O primeiro perdão você já tem. E o seu? Como eu perdoo a mim mesmo? A primeira pergunta que você tem que fazer para sair desse muro alto que te impede de caminhar com felicidade é: eu fiz por querer? Se a resposta for sim, você pode... Deixa eu só tirar o negócio da tela aqui. Se a resposta for sim, você pode corrigir isso com o processo de análise moral. Você fez por querer em qual momento da sua vida? O momento que você estava desequilibrado? O momento que você não tinha conhecimento sobre as leis de Deus? Ninguém nasce sabendo. Mas o não saber não é motivo para não melhorar e não aprender. Hoje você sabe, se fosse hoje você não faria. Então você assumiu o erro e assumiu o compromisso de melhorar. Se você errou por querer. Agora, e se você não errou por querer? Se foi sem querer? Aí é mais fácil. Porque você não quis. Você não foi... Pessoal, voltando aqui que o telefone descarregou, botei aqui para carregar de novo. Vamos lá. Se você não teve a intenção de causar o mal para alguém ou para si, você tem que ficar com o coração mais tranquilo e falar com Deus que você não teve essa intenção, que a sua intenção não era essa. Deus vai saber sobre isso. E começar a ter mais fé de que o primeiro que teve que identificar o problema já identificou que é você, porque antes dos outros apontarem o dedo para a gente, quem tem que apontar somos nós. Porque uma coisa que eu aprendi, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 voltando contra você. Se você olhasse no espelho todos os dias e reconhecesse seus erros, você não teria tempo para reconhecer os erros dos outros. Então você fez uma coisa que as pessoas não fazem, que é reconhecer o seu erro e procurar melhorar, corrigir. O erro
ou um processo que tem que ser melhorado, porque quando a gente não consegue praticar o auto-perdão por uma coisa que não foi culpa nossa, aí, como estou falando, é mais tranquilo, porque é só você procurar entender no seu íntimo por que aquilo acontece e aplicar um processo que vai depender de você. Muitas vezes isso acontece, por exemplo, com mães que não conseguem ter filhos, com pessoas que sem querer tiram a vida de outras, com pessoas que sem querer prejudicam as outras por atitudes que não estão no seu controle. Isso acontece em diversos fatores, mas toda causa tem um efeito e toda causa tem um início. É só mapear o início, a causa e o efeito. Por que iniciou aquela causa teve efeito? Isso tudo estava no seu controle, era sua responsabilidade e principalmente foi sua intenção? Analisa isso e você vai ter mais tranquilidade para poder caminhar com a consciência tranquila. Porque aquele que tem a consciência pesada e não consegue praticar o auto-perdão, também não consegue aproveitar o louvor da felicidade. Perdoe-se. Vale a pena. Porque se você não se perdoar, talvez ninguém te perdoe, além de Deus. Porque o perdão de Deus, se você for sincero consigo mesmo, Deus já te perdoa. É melhor você se perdoar do que esperar que os outros tenham pena de você. Então, perdoe-se, tenha vigor, tenha sabedoria, tenha energia. Você está aqui para melhorar. Deus te deu uma oportunidade chamada reencarnação. Aproveite, você merece. Você é merecedor disso. Sinal disso, você está aqui assistindo esse vídeo. E eu também estou aqui fazendo esse vídeo. Então somos todos merecedores dessa nova oportunidade. Senão, não estaremos aqui. E perdão, a entrada para o plano espiritual. Por que isso? Imagina o seguinte, você desencarna, vai para uma colônia, e na colônia você se depara com a pessoa que tirou a sua vida em vidas passadas. E quando você desencarna, a sua capacidade mental amplia, você tem acesso a todas as coisas que você merece ver e que está ao seu alcance. Você vê aquela pessoa. Ou melhor, você se depara com a pessoa que tirou a vida de um familiar seu nessa última vida e desencarnou também, no mesmo lugar que você está. Você vai no meio da colônia espiritual, atacar aquela pessoa, xingar num lugar puro, num lugar de paz, num lugar de luz? Ou você vai dar um abraço? Ou você vai conversar como se fosse dois irmãos e são? Dou outro exemplo. No terreiro, as entidades que utilizam do nosso aparelho, do nosso corpo para trabalhar, são entidades de luz, são entidades que praticam a caridade. Vamos supor que uma entidade dessa recebe uma pessoa para ser ajudada, essa pessoa tem algum vínculo com algum fato conexo a essa entidade. Algum fato negativo, essa entidade vai praticar o sentimento ruim ou vai praticar a caridade. Note que o plano espiritual, a elevação espiritual, depende do perdão. O perdão é uma coisa tácita, é uma coisa automática. Não existe o ódio, não existe o rancor, não existe a fofoca, não existe a inimizade, não existe nada disso. Se você entrar numa colônia, se você entrar no setor de recuperação, todo esse sentimento não existe. Até existe, porém você vai precisar tratá-lo. Assim como o nosso irmão André Luiz recebeu o tratamento no nosso lar. Porém, contudo, todavia, ele foi merecedor da recuperação. Sofreu, e aí se recuperou. Perdoou a família, passou a viver em paz e hoje é um trabalhador da luz. Sem o perdão, a nossa entrada no plano espiritual fica bem limitada.
Deus sabe de todas as coisas. Hoje você é um bom filho, mas você pode ser um filho melhor. Você pode ter um melhor aproveitamento nessa terra. E praticar o perdão vai te ajudar muito em relação a isso. E o último tópico. Largue o carvão quente e troque pela rosa. Você não perdoar alguém ou não perdoar uma situação é a mesma coisa de você ter um carvão quente, um carvão morno na sua mão, que quando esse carvão aquece, só você que sofre. Quando você perdoa e tira esse carvão da mão, esse carvão vira uma rosa bonita, cheirosa, que limpa todo o seu corpo físico e astral, fazendo com que você viva melhor. E eu falo isso por experiência própria, porque há muito tempo eu tive um desafeto na época de adolescência, eu já era adulto já, com uma pessoa que eu não conseguia nem ouvir falar o nome dela, que eu me transformava. Hoje não, durante muito tempo, há muito tempo eu já perdoei e essa pessoa já é minha amiga. E foi uma das sensações mais sublimes que eu tive na vida. E hoje eu posso falar para vocês, eu não consigo odiar ninguém. Não consigo pensar em alguém e falar, poxa, quero o mal dessa pessoa. Eu falo de coração para vocês. Não estou falando que eu sou perfeito, que eu não me aborreço e que não existam pessoas que me tirem do sério no dia a dia. Senão eu estaria sendo totalmente mentiroso. Sim, tem pessoas que durante o meu dia me irritam, mas assim, eu consigo botar a cabeça no travesseiro e no dia seguinte, a vida que segue, entendeu? Tem pessoas que a gente brinca e fala, pô, o santo não bate. Mas entenda que isso é uma coisa que não é legal, não é positiva, mas também não é pesada a ponto de a gente falar, pô, quero mal daquela pessoa. Tem gente que o santo não bate, a gente tem que respeitar a limitação de cada um, mas respeitar sabendo que tem que ter bom sentimento e bom pensamento, não pode desejar o mal e nem sentir coisa ruim. Nesse ponto que você larga o carvão quente e você pega a rosa bonita, entendeu? Porque quando você deixar essa terra, se você levar o carvão quente, você vai para um lugar que vai precisar do carvão quente. E aí você vai, naturalmente, receber o amor de Deus convertido em ferramenta para você sentir o peso das suas consequências, das suas atitudes convertido em consequências. Agora, se você leva a rosa bonita, você vai ajudar a florescer um jardim bem legal. Então, essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Perdoe. Perdoe ao próximo. Perdoe a si. E deixe as coisas com Deus. O que não está no seu controle talvez nunca vai estar. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. De você, de mim. Então, perdoe. Perdoe nossos líderes do país, perdoe os líderes do mundo, perdoe o vizinho, perdoe a família, perdoe quem você não conhece. Viva de forma sublime, sabe por quê? A verdadeira morada não é aqui. A verdadeira morada é no plano espiritual. E na morada verdadeira, o que importa é a caridade, o amor, a paciência e a vontade de caminhar em prol da luz, em prol da evolução, lei do progresso e sendo totalmente responsável pela lei do retorno. Pois Deus é justo, é soberano e trata seus filhos de forma igual. E essa igualdade está totalmente condizente com o poder das nossas escolhas. Somos responsáveis pelas nossas escolhas
e somos refém das consequências das mesmas. Então, vamos fazer boas escolhas para ter boas consequências e vamos praticar mais o sentimento de perdão. Tá ok, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Que Papai do Céu abençoe vocês, que vocês tenham muita luz e muita paz. Que assim seja e assim será. Um abraço. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma sessão de mesa realizada à distância. Que possamos agradecer ao nosso Pai Maior por mais esse momento de aprendizado. Aproveitando para deixar uma mensagem para a nossa reflexão. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. É de Chico Xavier. Que possamos, meus irmãos, ter uma semana iluminada com a bênção de nosso Pai. Boa semana para todos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como os bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.